Então, boa noite. Estamos hoje no nosso terceiro encontro do ciclo de debate sobre gênero, direito e mulheres, né? Hoje, antes de começar a apresentar a nossa convidada, eu gostaria de fazer algumas observações, né? Primeiro, que são 23 de março de 2021, né? Mais um dia com notícias profundamente dramáticas a respeito da questão da crise sociossanitária que estamos vivendo, né? Nos encaminhando para números dramáticos, sem nenhuma possibilidade de luz no fim desse estado de coisas. Eu acho que é importante registrar isso, para que se um dia alguém volte a escutar, se lembre de que momento histórico estamos falando. Além disso, eu também gostaria de dizer que hoje é um dia muito importante, também desde o ponto de vista histórico, para que se pense depois desse encontro, porque exatamente hoje foi o dia do golpe cívico-militar havido na Argentina, exatamente no dia 24 de março. Né? Golpe que teve apoio do capital, golpe que teve apoio da Igreja Católica, golpe que teve apoio, né, de quem detinha o poder. Enfim, não é só um golpe das pessoas golpistas, é um golpe planejado. Golpe que, como qualquer golpe ditatorial, se anuncia como a única possibilidade de salvar a democracia. Tá? Nenhum golpista, e é bastante importante que se preste atenção no que eu estou dizendo, nenhum golpista ao longo da história subiu ao poder dizendo que seria um ditador. Muito antes, pelo contrário. Desde um exemplo clássico e mais ou menos contemporâneo, que é o Hitler, como o golpismo que tomou conta do Brasil na ditadura militar, né, que em 13 de dezembro de 1968, né, quando lança o AI-5, diz claramente que está salvando a democracia. Né? Então, é sempre bom pensar, sobretudo para quem é acadêmico, para quem é estudante, para quem está num curso de mestrado, doutorado, ou para qualquer pessoa que possa nos escutar daqui para frente, que democracia não rima com golpe. Né? Tanto não rima com golpe, e tudo que vivemos hoje é parte de um golpe, né? Que foi dado na presidenta Dilma em 2016. Estamos vivendo a consequência dos nossos atos, tá certo? Então, também eu gostaria de dizer que é um dia para me solidarizar com todos, e agora eu vou mudar a fala para o castelhano. A mim me gostaria solidarizar-me com todos os amigos, hermanos e hermanas de Argentina, não? E dizer-lhes que mais tarde lhes enviarei, porque não he podido estar, mi foto. He plantado hoy una, una, una flor en mi casa pensando que ella representa una de las 30.000 personas que han sido torturadas, muertas y que hasta hoy están desaparecidas, ¿no? Y que esa es una forma muy simple, pero muy personal, muy de corazón, para me solidarizarme. Y a mí me gustaría también de decir que yo me gustaría poder vivir algo parecido en Brasil, que saliéramos a las calles, plantar árvores, para que nunca más hubiera ningún tipo de ditadura, ni siquiera una persona que la defenda. Com base em ello, vou apresentar minha amiga Isilda. Então, hoje quem vai falar conosco é Isilda Mello. Ela é mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia.
é uma advogada atuante, militante. Justamente eu fiz esse convite para estimular tanto estudantes de direito como quem já terminou a carreira da graduação na atuação e na defesa do que realmente precisa ser defendido. Mais ainda em um ano que todos os direitos sociais estão exatamente como estão, no momento em que distintos movimentos estão apelando, né, para que estendamos as mãos aos nossos conterrâneos e conterrâneas que não têm nem sequer o que comer, nem onde viver, nem trabalho, nem absolutamente nada. Então, esse é um ano que nos demanda também pensarmos nesses temas, né? E lembrando mais uma vez que este é o Ano Internacional de Enfrentamento ao trabalho infantil que retornou no atual estado, né, a índices lastimáveis. Tá certo? Então eu quero passar a palavra a Isilda, porque quero muito ouvi-la e quero dizer para vocês que vocês podem colocar as perguntas no chat, mas também quem quiser pode fazer as perguntas. E quero reafirmar que a Exilda, assim como eu, e assim como as outras palestrantes que já tiveram aqui, elas gostam de nos ver, ou seja, quem não se importar de abrir a câmera e quiser ficar olhando, é bonito, porque a gente se sente acolhida, tá bem? Passa a palavra, Exilda, e desde já te agradeço muitíssimo a oportunidade de poder estar contigo aqui. Professora Sheila, primeiramente eu quero lhe agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar com vocês. Estou vendo aqui tantas mulheres, Eduarda, Carolina, Isabela, Gabriele, Maurine, Isadora. E eu percebo o quanto que essa temática, ela muitas vezes fica voltada para o público feminino. E nesse sentido também, prestigio a presença de Vinícius Rafael. Pelo visto é junto com o outro Vinícius, né? São os dois do público masculino que nós temos na sala, nesse momento. Então, eu agradeço o convite, me sinto honrada e também agradeço a presença de todos vocês. Vamos lá. Eu tenho algumas questões, eu pontuei aqui, eu fiz um caderninho com algumas anotações que eu considero importantes trazer nesta noite. Nós já estamos finalizando março. Março é um mês de luta. Março é um mês de muita atuação nossa. Né? Essa bandeira que nós hasteamos, uma bandeira favorável aos grupos vulnerados, e nesse sentido, esses grupos vulnerados dentro do leque de direitos humanos são muitos. Eles não são exclusivos, né? Eles, pelo contrário, eles vão surgindo a cada momento, a cada necessidade histórica, surgem historicamente falando. São grupos que nós temos que ter atenção, temos que ter responsabilidade e também temos que ter atuação. Eu sou muito mais velha do que as jovens meninas que estão aqui nesse evento. Vocês todas ou estão terminando graduação ou são recém-formadas, não é isso, Sheila? Né? Quando eu fiz graduação, foi no período de 97 a 2002. Portanto, quase 20 anos que eu me graduei. E eu faço eu coloco essa questão porque de lá para cá houve uma mudança muito grande dentro da percepção que nós temos sobre o direito. E eu considero que esse momento já é um momento importante para esse amadurecimento de algumas pautas que eram totalmente invisibilizadas. Por que eu digo isso? Porque naquele período, nós sequer tínhamos essa oportunidade de discutir esse tipo de temática, ou então perceber como é que se daria a atuação com um nicho voltado na proteção da mulher, uma advocacia especializada, tendo como
personagem central, a mulher, seja na área civil, seja na área criminal, muitas vezes, hibridamente, civil e criminal ao mesmo tempo, tendo em vista que nós temos uma lei, que é uma das leis mais importantes do nosso ordenamento para falar sobre os direitos das mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que já traz essa novidade, que é essa hibridez entre a justiça civil e a criminal. E daqui a pouco eu vou falar o porquê que isso é tão importante na prática jurídica e até nas nossas atuações na defesa das mulheres. Então, a primeira coisa, portanto, que eu estou resgatando é fazendo essa comparação histórica, nós tivemos sim um avanço, tendo em vista que hoje nós já conseguimos identificar não só o nicho de atuação na proteção das mulheres, quanto também essa mudança dentro dos próprios cursos de direito, com a utilização hoje de bibliografias escritas por autoras, que isso é uma conquista, e também tem muito a ver com quem está nas coordenações dos cursos. E eu parabenizo a professora Sheila, que é coordenadora de curso. Eu sei que, enquanto ela puder, ela vai fazer essa valorização da escrita da mulher, isso é importante, porque esse lugar é um lugar de poder, é um lugar de construção, é um lugar de trazer enunciados que antes nem estavam ditos. Por quê? A gente volta a um ponto introdutório dessa discussão, que esse direito, como nós o compreendemos e como nós fazemos uma leitura, ele foi construído com base num tripé racista, machista, classista. Eles três estão costurados dentro do patriarcado. Então, quando as mulheres começaram a ingressar nas faculdades de direito, foi com mais de 100 anos de atraso para que quando os homens já tinham ingressado. Então, para ingressar, a começar a atuação da mulher enquanto uma advogada, uma juíza, uma promotora, uma representante, né, desses poderes, aí sim que a gente tem isso muito mais próximo da gente, a gente tem isso dentro de uns 50 anos, no máximo, dessa atuação. Então, são coisas assim que são muito próximas dessa geração, né? Não é uma longura histórica, a gente consegue perceber essas mudanças muito próximas, de mudanças históricas ainda muito perto do nosso dia a dia, das nossas mudanças, tanto epistemológicas, quanto também essa tentativa de mudanças culturais. Portanto, nós caminhamos, temos enfrentado muito, e as gerações que vieram antes já enfrentaram muito mais, mas nós continuamos hasteando uma bandeira de mudança dentro dessa estrutura patriarcal chamada direito, que é onde nós trabalhamos, onde efetivamente nós estamos aqui tratando, porque nós somos ou estudantes acadêmicas do curso de direito ou profissionais com essa atuação. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente que isso tudo é ainda novidadeiro, né? Então, naquela época que eu dei o exemplo da minha graduação, eu sequer fazia uso de leituras de autoras. Era difícil, tinha uma Ada Pellegrini lá perdida no processo civil, né? E olhe lá, né? A gente não tinha nem acesso. Os eventos, só quem falava eram os homens. Coordenador de curso, homem. Professores, em sua grande maioria, homem. Não tive um professor negro, por exemplo, na minha graduação. São questões como essas que a gente pensa e diz, isso tem que mudar. Então, veja só, a atuação, né? Eu até coloquei o título da fala, atuação com perspectiva de gênero, proteção às mulheres, atuação com perspectiva de gênero. Recentemente eu publiquei um texto sobre isso na Conjur,
Também publiquei na Empório do Direito e também no site da Abracrim. E Sheila é uma professora que é parceira muito, né, nesses lugares de pesquisa coletiva, porque nós produzimos obras que têm esse intuito de fazer com que pesquisadoras elas se apropriem do discurso, se apropriem dos números, se apropriem das causas, das situações do universo feminino e tragam isso academicamente para as obras que estão em construção. Então, nós estamos vivendo um momento de ebulição dessa matéria, dessa perspectiva de atuação, né, focada em gênero, focada no antirracismo, focada no antimachismo, no anticlassismo, em tantos antes, porque a gente vive nesse combate, um combate diuturno. Nós, se não enfrentarmos isso, nós seremos atropelados de tal sorte que eu não sei nem o que aconteceria se nós não tivéssemos essa força toda, esse enfrentamento. Então, vocês que estão aqui, possivelmente também coadunam com esse tipo de força, querem ter essa atuação, porque eu digo, não é fácil, não é muito cansativo. Algo que nos tira, sim, força, nos fragiliza. Nós temos que ser combativas diariamente, é uma luta grande para pegar tantas situações que dizem respeito diretamente à mulher. Então, vejam só, essa prática jurídica, com a perspectiva de gênero, é, antes de tudo, uma prática política, porque toda prática jurídica é prática política. Então, quando nós temos um olhar machista, um olhar misógino, um olhar patriarcal sobre as mulheres que ingressam com ação judicial, obviamente que isso vai ter um determinado efeito, vai ter uma resolução com esse olhar. Se vocês recordarem bem, no final do ano passado, tivemos um vídeo que circulou no Brasil inteiro de um juiz de São Paulo que, em audiência, ele revitimizou uma mulher que tinha medida protetiva numa audiência de direito de família, justamente porque ele dizia, eu não quero ouvir falar da Lei Maria da Penha. E é ruim para você, enquanto detentora dessa ação, continuar trazendo essa informação do seu processo criminal. Não quero ouvir falar isso, mandou silenciar a advogada e fez inúmeras insinuações denegrindo aquela mãe, denegrindo aquela mulher em mesa de audiência, sob conivência do Ministério Público, que sequer também teve nenhuma postura de defesa. Então, assim, esse fato, ele não é isolado, esse fato acontece direto, não é uma coisa que a gente descobriu agora. A gente consegue perceber isso na prática jurídica. Já vivenciei uma situação muito semelhante em 2019, um caso concreto que eu estava advogando para uma mãe que ficou afastada da sua filha durante 3 meses, perdeu a guarda dessa criança. Esse caso chegou a sair no Fantástico, porque a mãe sofria várias violências do ex-namorado, violências especialmente no nível psicológico. Ela era uma estudante, ele já era um advogado, e ele entrava com várias ações contra ela, para que ela, cada dia, ela perdesse a força, né? Porque a gente vai perdendo a força, vai sucumbindo. E o fato principal, diante de várias violências que ela sofria, né, ela teve, a primeira ação dela, ela foi estuprada no fim do relacionamento, ela tinha um estupro. Ela tinha agressão física comprovada em laudo. Ela engravidou, ela entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade, para poder receber alguma pensão para a criança, para a filha dela. Ele
passou, depois da data do reconhecimento, de ter feito o exame de DNA, passou mais 6 meses sem reconhecer, sem registrar a criança. E a criança já tinha 2 anos, ele quase não tinha feito nenhuma visitação, mas estava nesse processo de começar a visitar a filha. E aí chega o final de semana fatídico de onde acontece a situação, e ele continuadamente dá inúmeras desculpas dizendo que vai se atrasar. Ele começa a dizer isso na sexta-feira, chega já no domingo à tarde e ele ainda não tem buscado a criança, não vai na casa da mãe. Ela, vendo pelas redes sociais que ele estava em festa, estava namorando, colocando lá apaixonadamente com uma namorada, ela vai até a casa dele, chega lá e encontra a tia, está do lado de fora andando com um cachorrinho, e diz que veio entregar aquela criança. E a tia disse que não vai receber, que ela não tem nada para se meter nessa briga de casal e que ela não vai pegar a criança. Aí, nesse momento, aí é onde ele faz a filmagem dos locais de gravação, assim, do prédio externo, fazem a gravação desse momento, que é o recorte que ele utiliza. Ele não tinha nenhum tipo de atenção, não queria a menina, mas ela coloca a criança no chão, nesse momento, e essa cena ela passa em todos os lugares de mídia, e nesse momento o celular dela toca e ela ainda dá uma ré no carro, e essa sensação é como se ela fosse pegar a criança atrás. A cena é essa, a cena é essa. Ela não dá conta do que aconteceu entre o casal antes, ela não dá conta do como aquela mulher estava fragilizada, ou das conversas que ela estava tendo com esse ex-namorado, e essa cena é utilizada para ela perder a guarda da filha. E ela entra num desespero imenso, e essa filha começa a ser maltratada. Ela, quando tem direito de fazer a visita, a menina chega cheia de ferida, a menina chega adoentada, a menina não quer voltar. E quando eu estive para conversar com o juiz que tinha tirado a guarda da mãe, que tinha acompanhado desde o início o processo do reconhecimento da paternidade, o processo da pensão, né? Ele tinha dado guarda compartilhada para esse pai, ele não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo com o processo criminal que estava na sala vizinha dele, porque essa cidade é uma cidade aqui perto de João Pessoa, que o fórum, juízes cíveis e criminais ficam um do lado do outro. Ele não tinha sequer noção do processo criminal. Com o estupro que ela tinha sofrido, com a violência que ela tinha sofrido. E quando eu cheguei para ele para conversar sobre o processo criminal, ele disse: se a senhora voltar aqui com esse assunto, eu não lhe recebo mais. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse processo criminal é do juiz de lá, e o processo civil é o que eu estou tratando. E aí, nessa hora, a gente tem que tentar mostrar o óbvio. Só que eles, geralmente pedantes, e dizendo: eu tenho mais conhecimento, eu sou juiz, eu atendo vários casos, né? Cada um tem a sua competência. A gente explicando para ele, é híbrido, o processo é híbrido. A violência doméstica, ela tem que ser tratada junto com a guarda de um filho, junto com tanto a guarda quanto também toda essa situação que essa jovem passa psicologicamente. Então, com esse juiz, a gente não conseguiu nada, mudar o entendimento dele. Ele continuava tendo o entendimento de que a mãe era uma mãe negligente e relapsa que merecia perder a guarda. Só em tribunal, através de um agravo de instrumento, provando essa violência doméstica, foi que o desembargador recepcionou essa tese. Mas perceba, a gente fica numa situação tão de aflição pela mãe, tão na expectativa de uma decisão vinda, né,
do segundo grau, que a gente não sabe exatamente o que é que vem, porque a gente tem um outro homem decidindo e você não sabe exatamente qual é a percepção que ele tem. Na decisão, né, no parecer do Ministério Público e na decisão do desembargador, eles ainda culparam a mãe pelo ato dela ter colocado a criança na calçada, mas eles dizem que ela estava sob efeito de um grande abalo psicológico que tinha sido provocado pelo pai. Então, foi assim a linha para poder fazer a defesa dessa mãe. E, assim, a gente que advoga nessa área de proteção à mulher sabe o quanto que elas são massacradas judicialmente, pelos estigmas, pelos termos, pelas utilizações de adjetivos contra as mães. A professora Sheila tem uma pesquisa excelente sobre os julgados e as narrativas judiciais aí do estado do Rio Grande do Sul a respeito da alienação parental, como as mães elas são tratadas nos processos e como os pais eles são tratados nesses mesmos processos. Né? É um estudo de caso, é um estudo com dados, é um estudo que mostra exatamente esses estigmas, essa repetição da mulher como uma louca, como uma mulher traiçoeira, que não aceita a separação, que tem ciúme da nova companheira, que quer afastar as crianças do pai. Então, tudo isso é trazido para dentro do judiciário, é bem recepcionado pelos homens, mas não somente pelos homens, inúmeras juízas também têm esse tipo de percepção, elas não têm um tipo de entendimento combativo, não é? Ou não veem como essas mães elas sofrem ou como elas são narradas e como existe toda uma construção imagética, uma construção também discursiva nessas próprias ações que ferem os direitos das mães, que ferem os direitos das mulheres. Então, a prática jurídica, portanto, ela é política, é uma prática que se atém a esse lugar de reconhecimento dessas fragilidades, dessas vulnerabilidades, dessa necessidade de proteção das mulheres, mas não somente da mulher no sentido lato, mas também na mulher especificamente em situações concretas, como, por exemplo, no exercício da maternidade, que é onde nós vamos reconhecer tanta violência. E essa mulher, no exercício da maternidade, especialmente nessa atuação que separa os processos cíveis e criminais, nós temos que ter, sim, uma mudança para que tudo seja concentrado na esfera, numa única esfera. Esse juiz ou essa juíza responsável por uma situação de violência decida também a questão da guarda compartilhada, porque não há nenhuma coerência de uma mãe receber medida protetiva e ela ter a obrigação de fazer a guarda compartilhada com um pai violento. Então, isso é extremamente necessário, é extremamente urgente. É necessário que a gente tenha esse tipo de mudança dentro da resolução dos casos concretos, porque, do contrário, a gente fica correndo de um juizado para o outro e sem fazer o que se pede, o que é necessário, que é justamente dar proteção a essa mãe, dar proteção a essa mulher. Não são poucos os homens que se utilizam das crianças para esperar o momento de praticar, inclusive, um crime. Nós tivemos também, recentemente, o caso de uma juíza, no Rio de Janeiro, que na noite, na véspera de Natal, o ex-marido dela, ardilosamente, se utilizou das crianças para promover o encontro com ela, e ele já estava premeditado para matá-la. Já tinha comprado as facas, já estava esperando matá-la na frente das crianças. Isso gera uma violência tão séria no nível social, mas também no nível psicológico dessas crianças, que a gente percebe claramente a utilização dos filhos como lugar, né, de punição da mãe. Ele sabia que ele não tinha uma outra forma de se encontrar com ela. Ela tinha uma medida protetiva. Ela tinha, inclusive, tirado, né? Ela tinha tirado ela estava sob escolta policial e ela tinha tirado pensando nas filhas dela, porque elas não queriam que o pai fosse visto daquela forma. Então, percebam o lugar da sensibilidade da mãe, o quanto a mãe sofre por ela se proteger enquanto mulher e ela pensar também nesse lado dela afetivo com o pai das filhas. Essas práticas jurídicas
Portanto, elas têm sim uma acepção política, elas se baseiam no cuidado com o outro e ela é feita num tripé. Qual é esse tripé para ouvir as mulheres? Primeiro é a empatia, saber ouvir, né? Ter cuidado nessa ouvida da mãe ou da mulher vítima de uma violência sexual ou de uma tentativa de feminicídio, né? Porque a gente aqui está numa linha que vai da mulher vítima desde o processo civil até o processo criminal, né? Então, a gente aqui pode atender desde mulheres que querem não só o divórcio com a guarda, também a pensão da criança e essa proteção dela com a medida protetiva, mas a gente também tem mulheres que foram vítimas de assédio na Justiça do Trabalho, a gente tem mulheres que são vítimas de assédio sexual, de estupro, e todas essas situações, elas trazem um tipo de situação totalmente complexa. Por exemplo, na questão da vítima de violência sexual, aí eu trago a obra da professora Soraya da Rosa Mendes, o processo penal feminista. Acho que é esse o título, acabei esquecendo o livro da Soraya. Processo penal feminista, é. O livro da Soraya, eu até já fiz um curso com ela volta-se a mostrar o quanto há uma dificuldade de se reconhecer a voz da vítima no processo criminal, quando ela é vítima de violência sexual, como uma voz verdadeira. Ela é estigmatizada como uma mentira. E ela vai ser revitimizada tantas vezes pelos incontáveis depoimentos que ela vai ter que prestar. E isso tudo é uma situação extremamente difícil para você fazer o acompanhamento, porque você, enquanto advogada dela também, sofre com cada hora dessa exposição. E o que se quer agora é um depoimento único, uma única vez. Já seja gravado, ela não tenha que repetir aquela história tantas vezes, sobre tantos tipos de questionamentos e novas dúvidas que vão surgindo, como sempre ela estivesse num lugar, né, de mentira, de querer trazer um problema para um homem, né? O exemplo que nós tivemos também, bastante midiático, foi o caso da Mari Ferreira, né, que ela com provas tanto físicas quanto gravações, né? Ela tinha ali um arsenal de provas e mesmo assim houve toda uma fragilidade no discurso dela, ela foi desqualificada até pelo advogado dele, em audiência, também gravado, mediaticamente explorado, nós vimos isso, e é bom que a gente saiba o que está acontecendo, né? É tão bom a gente perceber como essas mulheres são tratadas no processo, porque tudo isso era o quê? Segredo de justiça, especialmente no âmbito civil, segredo de justiça, para ninguém saber as violências todas que as mulheres são acometidas. Então, assim, o que é que a empatia, portanto, se ouvir essa história, a escrita, né, essa narrativa, ela ter uma plausibilidade em cima de teorias feministas são essenciais. E aí a gente vai entrar numa situação super complicada, porque geralmente esses juízes e esses promotores, eles não têm conhecimento sobre isso. As advogadas que atuam nessa linha, elas possuem um arsenal, porque elas estudam, elas fazem cursos, elas procuram entender essa violência, e o que a gente tem do outro lado é que o próprio Ministério Público e a própria magistratura, por mais que o CNMP e o CNJ criem cursos de capacitação, como foi criado, a NJ, no final do ano passado, criou uma resolução que todo juiz ou juíza que trabalha diretamente com violência doméstica tem que fazer um curso em capacitação de gênero. Mas, assim, eu pergunto, até onde isso pode mudar uma concepção ou mudar uma forma, um entendimento? Porque o machismo, ele pode estar tão arraigado, ele ser uma forma, um filtro tão forte, que aquela pessoa, mesmo que ela tenha acesso a metodologias ou até bibliografias, não consegue fazer a leitura exata. Então,
de tão forte que aquele machismo já está arraigado. O que foi que aconteceu com esse juiz de São Paulo, que tratou a mãe com essa beligerância toda, dizendo que ela não trouxesse a situação medida protetiva para o juízo civil. Ele foi afastado, ele foi para a vara de fazendária, foi substituído. Né? Foi o caso que a gente ficou vendo pela mídia, graças às audiências estarem sendo gravadas nesse momento. Mas a gente não sabe, nos demais casos, se esses juízes serão afastados, se esses cursos serão ofertados por quem, se esses cursos, as pessoas terão que comprovar alguma prática, ou se será apenas um certificado a mais que esses juízes mostrarão e dirão: eu estou aqui capacitado, fiz um curso em gênero, estou apto a, sim, ser um juiz de tratar a violência doméstica ou tratar todas as vezes que a mulher for figurar no processo civil ou criminal. Então, são questões que o CNMP e CNJ já reconhecem que esses atores jurídicos eles cometem mais revitimização contra mulheres e também contra crianças. Essas crianças vítimas, especialmente quando elas são filhas de mulheres vítimas de violência, elas também são revitimizadas. Quando a professora Sheila coloca a pesquisa dela sobre a questão da alienação parental, quando elas perdem o convívio com a mãe, quando elas são retiradas abruptamente da mãe, né? Porque há homens que querem fazer esse exercício mesmo de poder e de castigar a mãe, seja porque ela recomeçou a vida, seja porque ela está com um novo companheiro, seja porque ela quer ir embora, ou mesmo para ela ser estigmatizada socialmente e ser mal vista socialmente. Eles têm uma verdadeira vontade de massacrar, levar aquilo adiante. Então, nós temos como parâmetro para essa prática estratégica para perquirir a aplicabilidade integral dos direitos das mulheres e combater a discriminação perpetrada não só pelo Poder Judiciário, mas também por todos aqueles que criam as leis e também aqueles que aplicam essas leis, utilizando esse filtro machista e misógino, é essencial como parâmetro o respeito à vida digna dessa mulher, integridade física e psicológica dessa mulher. Isso é um parâmetro assim que deve ser observado em qualquer atuação que tenha como proteção à mulher. Seja, eu vou repetir, numa esfera civil, seja numa esfera criminal. Essa mulher, ela tem que ser respeitada, tem que ser respeitada a sua dignidade, né? E também tem que se levar em consideração toda a sua saúde, especialmente a mental, porque esse tipo de ação é extremamente danoso para o psicológico da mulher. No caso que eu relatei da jovem estudante que enfrentava no tribunal um advogado, ele se utilizava do fato dele ser advogado para entrar com várias ações contra ela, inclusive pedindo reparação por dano moral, dizendo que ele nunca tinha cometido nenhum crime, nem sexual, nem de violência física, que ela era tudo mentira, e ele queria ainda uma reparação do dano moral que ele estava sofrendo. Né? É uma advocacia bem beligerante, é uma advocacia que eles fazem para constranger, para amedrontar. No caso dele, ele com todo o arsenal advocatício, ele podia entrar com as ações que ele quisesse. E ela, fragilmente, também na questão financeira, ela não tinha essa proteção. Nós fizemos pro bono, foi uma equipe de advogados, nós vimos a situação e ela, quando ela estava sendo execrada socialmente, ela não podia entrar mais em lugar algum. Diziam que era a mulher que tinha abandonado. A cena não dura 6 segundos enquanto a filha fica no chão. Mas a mulher que abandonou a criança, ela foi considerada como um abandono de incapaz. Ele abandonou o tempo todo, durante o acompanhamento de gravidez, ele nunca acompanhou, ele não registrou, ele não pegava, mas ela, naquele exato momento que ela fez um ato, cometeu um ato, ela foi julgada, foi gravada, aquele foi recortada, a imagem passada, e ainda com áudio.
ainda tinha um áudio para você ficar assim, bem, parecendo cena de filme, parecendo aquela, assim, uma coisa suspensa, ela vai morrer, ela vai matar a criança, porque a primeira coisa que você veria era isso. E aí, nessa época, eu me lembro, eu estava até em Salvador, era final de julho, de férias, e umas alunas minhas de penal me mandaram um vídeo. Professora, você viu essa mãe desnaturada, fez isso com a criança? E quando eu recebi, eu já tomei o impacto. Eu disse, olha, a primeira leitura que eu faço é por que que essa mulher fez isso? Que grau que situação, como ela estava, o que ela estava sofrendo nessa situação. Aí, assim, eu já vi que aquelas pessoas já não estavam tão confortáveis em massacrar a mãe. Já começaram a pensar melhor no que poderia dizer. E quando eu cheguei aqui, em João Pessoa, eu a procurei, né, e disse que eu queria fazer uma entrevista com ela para saber a situação dela. Eu estava, na época, escrevendo um livro, organizando um livro, até esse aqui, Maternidade e Direito. Ele deu origem ao nosso outro livro, Maternidade no Direito Brasileiro, Padecer no Machismo, mas esse aqui foi o primeiro. O meu artigo ia ser sobre uma coisa, mas eu acabei fazendo outro recorte para homenageá-la, porque aí eu peguei a utilização dos argumentos que eu levei para o agravo do instrumento, essa parte que associava a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, para o agravo do instrumento lá na guarda, né? Então, o nome do meu artigo ficou até a maternidade no judiciário, narrativa da violência doméstica em processo de família, narrativa da violência doméstica em processo de família. Eu mudei, né? Aqui eu dei nomes fictícios porque é segredo de justiça, né? Ele não pode ser rotulado como esse homem. Ela pode, porque até hoje ela está em todos os sites ainda, né? Por mais que já se tenha todos os pedidos para que isso se retire, até porque isso prejudicou a imagem dela, ela não conseguiu emprego, ela era estudante, enfim, ela foi totalmente estigmatizada, mas ele, né, não pode ter o nome dele veiculado, ele, né, mesmo que ele tenha perdido a guarda. Esse artigo está disponível, sim. Essa obra que eu estou falando para vocês, Maternidade e Direito, essa obra, inclusive, a editora Tirã disponibilizou gratuitamente. Nós temos nessa obra mais de 20 artigos. Eu termino com uma entrevista que eu concedi o ano passado, no 8 de março, no Jornal de Salvador, que a repórter queria saber como as mães são tratadas nas varas de família. O nome da entrevista é Louca, Ressentida, Aproveitadora, o lugar reservado às mães nas varas de família. Então, um livro muito, muito bom, porque tem muitos textos sobre várias questões ligadas à maternidade. E tem uma temática aqui, especialmente, que eu gosto muito, que ainda não chegou aos tribunais, a gente ainda não tem jurisprudência, que é a questão da violência patrimonial contra a mulher, o seu enfrentamento nas varas de família. Quem escreveu foi a Mariana Regis, que é uma advogada familista feminista de Salvador. Ela tem uma atuação muito concreta, eu até também fiz um curso com ela. Mariana, eu adoro os cursos dela. É uma advogada com mais de 16 anos de experiência na militância de proteção às mulheres. Ela faz um trabalho, assim, muita força. Ela tem muita força, porque eu digo a vocês, não é fácil acompanhar essas ações, não é fácil. A gente tem que fazer, temos que ter vários tipos de conviver com vários tipos de violência e a gente tem que se blindar para até não sofrer tanto quanto as mulheres que já são vítimas. Porque a gente acaba trazendo para a nossa vida aqueles casos. Não tem como você ter um afastamento, não há como. E a advocacia para essas mulheres é uma advocacia que traz esse cansaço,
na atuação e traz também muitas injustiças. A gente, o tempo todo, recebe injustiça. Eu, por exemplo, quando eu relato que o juiz disse, não vou lhe atender mais, você não me venha mais aqui com esse tipo de argumento. Não é nesse tom, não. É assim, é gritando, não vou lhe receber mais, você não venha mais aqui. Nesse nível. Né? É como se tivesse verdadeiro pavor, como se você estivesse criando uma coisa, ou que você fosse aquelas feministas, porque eles têm um rótulo de nos chamar de feministas, como se nós fôssemos umas verdadeiras aberrações. Vocês perceberam que eu até coloquei o termo da palestra, atuação com perspectiva de gênero, para não dizer que é uma atuação feminista. Né? Porque se a gente usar muito que a atuação é feminista, aí parece que desvaloriza, descredita. Até amanhã a gente vai lançar esse livro, Advocacia Criminal Feminista. Esse livro vai ser lançado pela Abracrim, que aí vai focar mais na questão criminal, né? Como as mulheres são vistas no âmbito criminal. Essa minha fala de hoje é mais uma englobando a atuação com a perspectiva global mesmo, mas amanhã, quem tiver interesse, nós vamos ter falas de várias pesquisadoras que vão tratar sobre temas assim, se a Lei Maria da Penha, ela tem se tem mesmo uma concretude, ela traz uma defesa mesmo, se quantos por cento das mulheres que entram com a medida protetiva e no final, se elas ganham ou não a ação, esse percentual é importantíssimo, né? Quantas mulheres elas ganham a ação ao final. Por incrível que pareça, só 2% dos homens que são denunciados pela Lei Maria da Penha, ao final do processo são condenados, apenas 2%. Imagine, né? No caso do feminicídio, a gente sequer tem dados. Por quê? Porque entre a judicialização e a criminalização, tendo em vista também que a lei do feminicídio é de 2016 e, portanto, apenas 5 anos, tem processo que ainda não terminou, e a gente não tem como saber se de lá para cá tudo que foi judicializado como feminicídio chegou à resolução e esses homens foram ou não condenados. Por que é importante fazer esse tipo de leitura? A gente quer saber como essas mulheres são tratadas no tribunal do júri. E um caso bem concreto agora é essa utilização da tese da legítima defesa da honra, que no ano passado chegou a prosperar. Né? Um advogado conseguiu, em tribunal do júri, levantar essa tese e absorver. E o que é que nós ainda estamos recebendo de reprimenda? Essas feministas, elas são punitivistas. Gente, um mínimo de coerência. Até hoje, esses homens que praticam violência contra a mulher, eles nunca foram condenados. A gente diz assim, se aumentar a pena, isso não vai resolver o problema da violência. Todo mundo parte dessa premissa. Só muda se mudar a cultura. A primeira cultura que tem que mudar é ele ter medo de ele ser preso. Isso é uma cultura que tem que se mudar. A gente pega o caso do Dock Street, que se utilizava livremente e dizia que Evandro Lise Silva é um grande advogado porque utiliza essa tese, e diz que a mulher, porque traiu, mexeu com a hombridade daquele homem, com a moral dele, merece o feminicídio, é porque há uma aceitação cultural. Se até hoje, ano 2020, isso ainda é aceito, um tribunal do júri que é machista, composto por advogados homens, porque quem fez júri, geralmente, no Brasil, a gente sabe que é uma exceção termos mulheres fazendo júris, então a gente tem uma percepção, sim, com um olhar machista, especialmente quando há uma defesa desses feminicidas. Então, assim, não é punitivismo. Pensar na memória da vítima, pensar na família da vítima, é não aceitar esse tipo de utilização desse argumento. Não aceitar esse tipo de argumento, porque esse argumento, ele sequer é para ser levantado. Hoje nós temos um grupo de advogados criminais dizendo que estão sofrendo reprimendas, que não podem se utilizar de todos os argumentos, né?
que o direito deles de defesa está sendo ameaçado por causa do argumento da legítima defesa da uma, eu fico indignada só de ouvir que uma pessoa me diga que ele está sofrendo alguma reprimenda por causa disso. Porque na sede do tribunal do júri existem inúmeros argumentos para se levantar. O mundo, prescrição, pode levantar tanta coisa, incidente processual, em fase de investigação, até que se utilizar essa aberração, que é um argumento totalmente machista, a gente não devia sequer aceitar. E as nossas companheiras da luta, né, mulheres que são do feminismo e que atuam nessa perspectiva, muitas delas ainda estão dentro dessa perspectiva, defendendo inicialmente o tribunal do júri em detrimento da defesa das mulheres, o que é, para mim, uma incoerência. Eu considero uma incoerência. Nós não temos que ter medo de mudar a instituição do júri, porque a instituição do júri ela foi costurada num processo totalmente inquisitorial, onde as mulheres elas eram mandadas para a fogueira. Não podemos esquecer o júri no período medieval. Para condenar a mulher, o júri funciona muito bem. Mas para absolver homem, é o que se quer continuar, né? É o que se quer. Então, como se, por exemplo, o feminicídio a gente sofresse com essa situação social, a grande aberração social, no final nós ficássemos de mãos atadas e disséssemos, não há o que fazer, porque a prisão para esse homem não vai surtir efeito, não vai melhorar mesmo, mas a gente não pensa o quanto que isso dá um sinal de impunidade, que traz uma sinalização de que tudo é perdoado por antecipação. Tem uma promotora do Rio Grande do Norte, que foi premiada, inclusive, com um prêmio do CNMP, que faz um trabalho com grupos de atuação com homens, agressores de mulheres. Só um momentinho, está chovendo aqui e a janela está aberta. O nome dela é Érica Canuto, ela é promotora no Rio Grande do Norte, é professora de penal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela ganhou esse prêmio porque ela faz um processo com homens agressores, mas esses homens agressores, eles não cometeram violências graves, do ponto de vista nem físico, nem tortura, nem tentativa de homicídio. Ele está ainda num grau onde é possível fazer essas rodas de conversa, eles reconheçam a violência, né? Ela trabalhe com ele toda o seu grau de violência contra a mulher. Mas quando a gente está diante do feminicídio, do feminicida, esse tipo de justiça restaurativa, pensando no agressor, faz com que essa vítima e essa família da vítima seja totalmente escanteada pelo judiciário, não seja pensada. Isso vai de encontro às próprias diretrizes nacionais de combate ao feminicídio. Diretrizes nacionais que servem para, desde a parte de investigação, passando pela judicialização até a criminalização do autor do feminicídio, é essencial que a vítima ela seja amparada e não revitimizada. Então, a mulher, quando ela, por exemplo, sofre esse tipo de argumento levantado em juízo, em sede do tribunal do júri, ela está sendo estigmatizada, ela está sofrendo uma nova violência. E é contra isso que a gente tem que se colocar. Não podemos aceitar esse tipo de argumento, até porque é inconstitucional. Nunca nós vimos uma mulher que mata um homem, se levantar essa tese, de que ela foi violada no seu aspecto moral. Então, não há cabimento desse tipo de tese ser levantada, porque ela é inconstitucional. Isso, de forma nenhuma, fragiliza o júri, porque eu fico me perguntando que tipo de profissional precisa denegrir a mulher ainda no júri utilizando esse tipo de argumento, né? Porque isso vai totalmente de encontro a uma atuação com perspectiva de gênero. Que pense nessa mulher fragilizada, que pense nessa violência, nessa violência cultural contra as mulheres.
Então, já me colocando para o final, né, porque são tantas questões que estão interligadas, eu acho que isso aqui é só um início, assim mesmo, de uma conversa, porque a gente tem muita coisa para falar, mas isso também é muito da própria vivência, dessa pesquisa, dessa busca de entender como essas mulheres são tratadas no judiciário, que é uma coisa assim que é continuada. Eu espero que vocês que estão ouvindo tenham não só o interesse, mas busquem outras fontes de pesquisa, comecem a ver essa questão como essencial, né, de proteção desses grupos vulnerados, que a mulher ela não é um grupo eminentemente que nasce já vulnerada, ela vai se tornando vulnerada, né? Essa construção da vulnerabilidade da mulher, ela se passa por um aspecto cultural e também tem até questões que envolvem a sua fragilidade emocional, psicológica, financeira, tudo isso faz com que algumas sejam vítimas mais potencial. E também tem a ver com uma outra questão que a gente esquece muito de tratar e não é discutido no universo jurídico, que é a questão dos relacionamentos afetivos. Eu estou terminando o livro da Bell Hooks, esse aqui, foi lançado agora no Brasil, se chama Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. E ela veio aqui nessa obra tratar sobre os relacionamentos afetivos, o que a gente rotula de amor, né? Ela quebra com esse paradigma do romantismo, ela acredita no amor enquanto a atuação concreta, prática, e não nas palavras, ou só nessa frase de efeito, eu amo você, ou eu te amo, ou nesse ciúme possessivo, ou nessas formas de relacionamento que combinam uma paixão excessiva com violências e controles, desde as roupas que se usa, ou os amigos que se tem, aonde pode ir ou não. Então, ela coloca tudo isso dentro dessa leitura sobre práticas sociais com perspectiva de amor, amor como ato político. Então, proteger mulheres é ato político com amor, proteger essas minorias todas que o leque dos direitos humanos nos coloca, evidencia que eles precisam de proteção, é ter uma prática jurídica com amor. Por que eu digo isso? Porque a gente está pensando no outro. E essa alteridade dentro do direito, ela geralmente é esquecida. Se coloca, em primeiro lugar, a questão material, a questão do enriquecimento, o direito como lugar de produzir uma fortuna, ou de ficar rico, ou de ter condições materiais, e esquece desse lado de proteção, buscar uma justiça para aquelas pessoas que estão sofrendo, porque não existe coisa pior do que o direito ser mal utilizado, do que essa sensação de injustiça, essa sensação de impunidade. A gente pega um exemplo, e aí eu vou citar o exemplo do Cristiano Zani, né? O sobrenome é Zani, né? O advogado que acompanhou o caso do ex-presidente Lula. Na verdade, ele fez acompanhado de uma outra advogada, a Valesca Zani. Né? Era uma atuação conjunta, a gente via mais o Cristiano do que a Valesca, mas a Valesca também teve aí uma participação muito forte. E o que é que acontece? A gente via ali um advogado diante de um processo kafkiano. Os processos também das mulheres são kafkianos. Você bate, 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 você chega com uma tese, aquela tese não é conhecida, como eu falava até da tese da violência patrimonial, que ainda não é reconhecida no Tribunal de Justiça. A gente entende que violência patrimonial, por exemplo, é quebrar um celular, rasgar documentos, objetos pessoais. Mas a violência patrimonial ela é muito mais forte. Ela se dá, por exemplo, quando um pai ele não quer pagar uma pensão alimentícia, ele frauda para não pagar a pensão alimentícia, ele cria empresa no nome de terceiros, ele paga baixo, ele usurpa, né, as condições monetárias daquele filho.
vezes ele tem mais filho para diminuir a pensão daquele, porque ele quer que aquela mulher ela tenha a obrigação patrimonial sozinha e ela gaste o que é dela. Ela não possa enriquecer, ela não possa melhorar das suas condições materiais. Até a questão de dividir por igual, quando a mulher tem todo um cuidado, ela também é uma violência patrimonial. E quando ele atrasa, é violência patrimonial com efeitos psicológicos. Quando ele não paga os extras, que a mulher fica atrás, porque ele não tem, ele corta, inclusive, relações para não cobrar. Ela fica atrás, ela tem que entrar com ação nova para executar. Tudo isso gera várias violências. Até hoje não há nenhum reconhecimento, Sheila está querendo falar, que a violência patrimonial ela tem que ser reconhecida na vara de família, porque essa violência patrimonial que se quer apenas no âmbito criminal não é a violência do âmbito família que a gente precisa nomear, que é violência patrimonial. A Sheila quer falar. Eu quero, porque eu achei muito interessante essa tese, até porque a gente está falando aqui com o pessoal da graduação e do mestrado, né? E com pós, quem nos escutar, né? É muito interessante pensar que quando se pede quando se determina uma pensão, né? Isso sempre é uma discussão e isso acaba virando mais uma pecha para a mulher que está pedindo essa pensão. E, inclusive, eu me lembro, e esse é um caso pessoal, eu vivi isso, né? O pai da minha filha e eu nos separamos, havia um acordo na pensão, tá certo? Era simplesmente regularizar na frente de um juiz, né? Não houve essa discussão, não havia essa discussão. E aí eu pedi fala, né? Porque a princípio foi me dado a fala, e eu, quando fui começar a falar, ele olha para mim, porque ele estava olhando o processo, né? O juiz, e disse: não me vá abrir esta boca para pedir aumento de pensão. Eu não tinha dito nada. Entendeu? E era consensual. Ou seja, antes de falar, Ele já lhe podou. ele me mudou. E aí eu disse para ele: antes de eu falar, o senhor me podou. Assim como o senhor, eu sou servidora. Diferente do senhor, eu sou servidora federal. Diferente do senhor, eu tenho doutorado. Mas eu pago o seu salário. E ele disse: é desacato. Eu disse: registre desacato. Exatamente o que eu falei. Registre. Tá certo? Sheila, Só porque você era viu quanto é eu, e eu fiquei difícil, tão né? furiosa, a minha advogada, e era consensual, ela só pegou e me botou, ela segurou minha mão, eu disse: cara, não é possível isso. Porque eu não Ele sou te uma pessoa, eu sou da perceba, área do direito. perceba, perceba que você foi podada antes de abrir a boca. Não pôde, pelo juiz que presidia a ação. Nesse sentido, é muito comum eles darem esses valores bem menores para os homens. Muito fácil um homem dizer que não tem emprego. Nesse período da pandemia, o quanto de processo que eles pediram a revisão e diminuíram é grande. As mães que estão sofrendo com home office, estão desempregadas, estão sem dinheiro, estão tendo que Não arcar. importa, não Essa importa. parte do material escolar, eles não estão arcando, porque eles dizem que estão sem emprego e as escolas não estão funcionando, só que a gente precisa do material escolar para os filhos. Eu também Duvido, acho, viu, que tudo está eu tenho interligado, certeza que ele o lacrou. voto político, tudo está interligado. Não, Não tenho dúvida. e ainda foi, eu me lembro que o pai da minha filha, ele ficou tão perplexo que ele não conseguiu dizer nada, e ele disse: acaba já, porque eu tenho outras coisas para fazer. E ele se levantou e saiu. Na audiência da minha irmã, Assim, ó, o promotor, e vocês imaginem, isso não era nada. Eu só quero dizer, isso não era nada, isso não era uma discussão. Na verdade, foi mais estranho, porque as partes ficaram contra o juiz dentro de uma audiência. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque ficou todo mundo parado, a minha advogada pensou assim: meu Deus, o que que tu fez? Eu disse: não, mas só um pouquinho, gente, o que que é isso? Como é que eu Sheila, tenho que trabalhar e essa pessoa não tem que trabalhar e não tem que ouvir? E aí eu imagino em casos mais dramáticos e de pessoas, porque é isso que a gente também tem que se imaginar, corroborando o que tu está falando. Uma pessoa que não é da área jurídica. Você consegue entender isso?
a dor e o sofrimento, e não é pela pensão, aumento da pensão. O cara te manda calar a boca. Primeiro que as pessoas nem abrem a boca grande. Sheila, Sheila, essa questão da pensão ela é muito séria. Ela é Ela muito tem séria. muitas consequências, porque Muito. são muitas brigas que se tem a respeito do dinheiro. Historicamente, a mulher é vista como uma pessoa que não sabe nem usar o dinheiro, ou ela não tem motivo para querer guardar ou juntar um dinheiro. Então, como ela tem, geralmente, a guarda de um filho, ela gasta muito mais do que o pai. Isso é como se fosse natural, naturalizou isso. Além disso, na hora do processo do divórcio, muitas mulheres, para se verem livres do agressor, elas assinam qualquer Qualquer coisa. divórcio, perdendo dinheiro e ainda ficando com dívidas, porque elas querem se ver livres, né? Exato. Elas não têm paciência para pensar em se blindar. Elas não pensam nisso na hora que estão namorando, elas não pensam nisso na hora que entram numa união estável, elas não pensam no dinheiro que elas podem perder depois. E é muito importante na atuação de proteção do direito das mulheres essa blindagem antes da mulher começar qualquer relacionamento afetivo com mais, vamos dizer assim, um Aliás, relacionamento mais firme, né? Porque ela precisa se proteger. aliás, essa eu acho que é uma excelente dica para ser pensada, até a título assim de podcasts, de coisinhas pequenininhas para as pessoas. Olha, antes faça tal coisa, É. tá? Antes de se envolver, pense com quem você está envolvida, E isso, investigue com quem você está envolvido. investigue se ele paga a pensão dos filhos que ele já teve com a Exato, outra, se exato, ele frauda isso, se ele coloca na rede social que ele tem dinheiro, mas no processo lá ele é pobre, miserável, não tem como pagar nada, porque exato. ele figura como duas Duas pessoas, no pessoas processo ele não radicalmente tem nada, diferentes. né? Porque ele quer ter aquele dinheiro para ele. Ele quer gastar com farra, ele quer gastar com a nova namorada, ele quer viajar, né? Geralmente é isso que acontece. E ele Esse livro, pode, aí eu volto a falar dele, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, que eu disse que a Bell Hooks traz muito para a gente pensar sobre como a gente entra em um relacionamento, e isso é importantíssimo, porque houve uma lavagem cerebral durante séculos para a mulher esperar por esse príncipe encantado, e quando ela vê que o príncipe não é encantado, ela sofre horrores, ela fica, às vezes, ali, amargando, sem coragem, sem saber como sair, aguentando violências, porque ela diz, como é que isso está desconstruindo na minha frente? Eu acho que a maturidade hoje para entrar no relacionamento das meninas jovens deve ser maior, porque a sociedade se mostra muito violenta nos relacionamentos afetivos. Tem que ter cuidado, tem que ter tempo, né? Não entrar numa relação com tanta abertura, com tanta confiança, né? Isso vale também para os homens, até para eles. Se a gente aprender isso, a gente vai ter relacionamentos melhores. Por quê? Esse ciúme vai diminuir dos homens porque eles são frágeis para o ciúme. Os homens são extremamente frágeis. Eles não aguentam, sim. A maioria tem fragilidade com esse lugar da mulher, essa mulher que trabalha, que tem muitos amigos, ou que usam roupa curta, ou que bebe, que hoje nem dá para fazer isso, né, socialmente, mas quando nós estávamos no dia a dia comum, que uma mulher saía, aqui eu tive uma amiga minha, uma advogada daqui, ela namorava com um prefeito de uma cidade do interior, e ela saiu para uma festa, e lá nessa festa ela estava bebendo e ele já não gostou do comportamento. Quando eles voltaram da festa, ele agrediu ela dentro do carro, ainda subiu no apartamento, bateu mais nela, né? E tudo provocado pelo ciúme, por essa posse, por esse lugar ele ser esse macho alfa. E recentemente, esse processo dela se alonga aí judicialmente. Nesse mês de março, ele esteve em vários eventos de mulher, ele é prestigiado em eventos de mulher, mesmo tendo sido agressor, ele ganhou, foi reeleito, né? Dizem que ela quer chamar atenção, que ela é rotulada como se ela mentisse, né? Mesmo sofrendo tudo isso dentro de um relacionamento.
Mas aí, Isso é só para encerrar importante. essa Vou te questão que deixar eu encerrar, porque misturei, eu quero abrir para perguntas e quero te fazer tá? algumas Eu perguntas. misturei tudo, né? Eu vim do relacionamento afetivo, da violência patrimonial e entrei na questão do advogado e da advogada injustiçada. Pensei no caso do Cristiano Zene e da Valesca Zene, justamente porque eles passaram esses anos todos nesse processo sem serem ouvidos, tentando demonstrar o óbvio, tentando demonstrar uma suspeição que era clara. Eles não tinham mais a quem recorrer, a não ser o Supremo. E ontem, quando o ministro Gilmar Mendes ele faz essa homenagem ao advogado, ela é muito importante, principalmente para nós que advogamos, para demonstrar que nossas teses, por mais que elas sejam vistas como teses loucas, teses que não têm nenhuma constatação prática, elas devem ser sustentadas até o fim. A gente tem que acreditar nisso, nesse nosso lugar, nessa construção dessas novas teses, porque eu percebo o advogado e a advogada que estudam, eles sempre trazem um novo para o judiciário, eles sempre trazem uma leitura nova para o judiciário. A leitura que o juiz e a juíza já faz, ou o promotor e a promotora já fazem, é uma leitura para terminar o processo. Eles querem ali, eles não estão pensando naquelas partes, e a gente se pensa muito na parte que a gente ouve aquela parte, né? A gente cuida daquela parte muito mais de perto. A gente tem, assim, um ouvido atento, um olhar atento, a gente tem que ter uma sala específica, hoje não dá para fazer esse tipo de atendimento, mas quem atende vítimas de violência, lugar tranquilo, usar uma lavanda, levar lenço para a audiência, porque tem choro, o óleo essencial de lavanda acalma, essas mulheres elas se sentem subjugadas em audiência, elas têm que todo esse cuidado que a gente faz com elas. Vocês podem perguntar, e a questão financeira? Geralmente essas mulheres já estão sofrendo, essas mulheres já foram ludibriadas financeiramente, e são poucas as que podem fazer um pagamento total. Geralmente a gente faz muita atuação pro bono, até para amigas, para pessoas próximas, muita atuação nessa linha, por causa do desgaste emocional e das poucas profissionais que atuam nessa linha. Porque se você procura um advogado, e foi o caso até dessa cliente que nós fizemos esse pro bono, nos reunimos um grupo, e ela iniciou com um advogado, esse advogado, ele desfazia da fala dela, desqualificava ela, acreditava na versão do cara. Por quê? Porque é muito mais fácil. E aí foi quando ela disse, não, eu estou sendo muito mal assessorada, eu preciso mudar. Porque a gente, quando procura um profissional, a gente quer ter o melhor atendimento. E nem sempre esse profissional vai ficar do nosso lado. Então, essa atuação eu vejo muito surgir ainda na esfera das mulheres, uma atuação dessa empatia, desse ouvir cuidadoso, dessa dororidade, dessa sororidade, muito no aspecto do feminino para com o feminino. Por quê? Porque essa advogada, ela é um personagem novo nesse trâmite processual, né? Por mais que a gente saiba que há 10 anos atrás nós tínhamos advogados, mas com essa atuação nós não tínhamos. E também esses casos estão sendo analisados sob uma perspectiva nova, porque antes eram tidos como normal. Essa violência toda, as mulheres, quando se separavam, elas ficavam com a culpa do divórcio, tinha até a culpa, a responsabilidade, né, da culpa pelo divórcio, elas perdiam a guarda ou perdiam bens, né? Elas eram acusadas. Eu tive uma professora, ela foi minha orientadora no curso de História, e ela fez a tese dela sobre o processo dela de divórcio. E a tese dela se chama Homens Traídos. Porque na situação que ela vivenciou, ela tinha tido um relacionamento extraconjugal. Ela foi execrada até pelo juiz, que hoje é desembargador aqui. Ele diz em todas as letras que ela merecia apanhar, que o homem latino-americano não aceita uma traição, que o que ela fez, ela perde a guarda dos filhos, perde o direito à casa. Então o processo dela foi tão dolorido que nem a análise resolveu, ela foi estudar sobre, eu digo que ela é muito
chega a ser carinhosa com o outro lado, porque ela foi analisar como os homens se sentem nesse processo de traição. E aí, o último capítulo dela, ela descobre um clube, e é muito interessante isso, um clube dos cornos. O termo o termo é bem pejorativo, né? Corno, mas existe esse clube, existe até aqui em João Pessoa. Esses homens, eles nesse clube, eles conversam sobre essas dores, e é muito interessante isso, porque como eles não conversam entre si, eles são estigmatizados, são mal vistos até por outros homens e mulheres, e pela própria sociedade, se ele sofrer, né, vamos dizer assim, essa traição, eles não sabem lidar com isso, não sabem conversar, não sabem procurar uma ajuda psicológica, e geralmente eles utilizam-se da violência. E o que eu achei muito interessante é que ela foi fazer uma pesquisa com esse clube, esses homens que se reconhecem, esses homens que têm uma carteirinha, esses homens que conversam suas dores com os outros, e eu achei, assim, fantástica a pesquisa dela, porque me trouxe um universo de preocupação. Está aqui a sugestão do documentário Silêncio dos Homens, é fantástico esse documentário. Ano passado, em março, está fazendo um ano, foi o último evento que eu fui, foi o Congresso Nacional das Advogadas, que foi promovido pelo OAB, foi em Fortaleza. Nós tivemos a oportunidade de assistir esse documentário e o documentarista, inclusive, tratar sobre ele, como foi que ele foi construído. Nós tínhamos lá outros espaços de arte, nós tínhamos uma exposição, as mulheres violentadas, e elas falavam sobre o seu processo de cura, de recuperação. Então, nós vivemos uma sociedade doente, que não sabe se relacionar, nem as mulheres sabem, nem os homens sabem se relacionar, e a gente precisa pensar nesse aspecto para poder, de certa forma, passar desse estágio, porque o judiciário não resolve. A gente fica aqui tentando, mas é muito injustiçado, como eu já lhe disse. Como eu já disse a todos vocês, a gente acaba sofrendo muita retaliação, é muito sofrimento. Por isso que essa força jovem, de vocês entrarem na atuação, ajudarem também nessa verbalização, levar adiante essa bandeira, tudo isso é muito importante. Uma nova mentalidade, essa nova mudança de cultural, tudo isso faz com que a gente evolua. Eu agradeço, deixo aqui meu contato, me disponibilizo, tenho redes sociais, e vocês me encontram com muita facilidade, viu? Obrigada, Sheila. Eu só queria ler um poema que eu preparei para vocês. Não vou ler inteiro, mas eu vou ler a primeira estrofe. E, assim, a gente não pode esquecer o momento que a gente vive. Nesse momento da pandemia, essa violência contra a mulher e os grupos vulnerados aumentou mais ainda. Nós também temos obras coletivas nessa linha. A professora Sheila também participou, ela participou Pandemia e Mulheres, tá? Direitos Fundamentais das Mulheres no Período Pandêmico, isso aqui são 3 volumes. A gente tem esse outro que eu disse a vocês, Maternidade no Direito, Padecer no Machismo. Todos eles vocês encontram na Amazon, e quem tem o plano da Amazon baixa gratuitamente. E o poema que eu vou recitar uma estrofe é do Benedetti, o uruguaio, que o ano passado completou 100 anos. Ele tem uma poesia chamada Por que Cantamos? Ele começa assim: se cada hora vem com sua morte, se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel. Você perguntará por que cantamos. Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza. O coração do homem se fez cacos, antes mesmo de explodir a vergonha. Você perguntará por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência, e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome seu destino.
Cantamos pela infância, porque tudo e porque algum futuro e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e nossos mortos querem que cantemos. Cantemos porque o grito só não basta. Já não basta o canto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente, porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece e porque o campo cheira a primavera. E porque nesse talo e lá no fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o sulco e somos militantes desta vida. E porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. Eu leio essa poesia do Benedetti, eu dedico ao professor Ricardo Arone, que foi com ele que eu ouvi essa poesia pela primeira vez num evento de processo civil. Eu e a professora Sheila nos descobrimos com essa ligação e esse ponto em comum, que é para mim uma grande referência, não só no estudo de direito e arte, mas na própria percepção desse caos que é o direito brasileiro. O professor Ricardo Arone, que em 2017, prematuramente, já nos deixou, já partiu, mas que a poesia ela é tão forte, ela tem tanto significado, e hoje, mais do que nunca, nós nos perguntamos por que cantamos. Grata. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Benedetti, que é gaúcho como nós, né? O Nascido aqui no Benedetti não é Uruguai. uruguaio, não? Não, gaúcho do outro lado do Pampa. El Hum. gaúcho de habla castellana. Esse é o Benedetti. Ah, Porque todo Pampa é o mesmo aqui, né? certo, O que nos ótimo. diferencia é a fronteira. E é óbvio que o Arone, né, citaria o Benedetti, justamente porque a gente mora aqui no sul, né? Assim, uma pessoa excepcional. Para quem teve chance de conviver com ele, não só um jurista excepcional, um músico excepcional. Tocava maravilhosamente bem, assim, né? Para quem conviveu com ele sabe o que eu estou dizendo. E nós descobrimos isso recentemente, Foi. né? Que ambas conhecíamos, né? E ela perguntou: você não ia, esse jeitinho dela falar, nos encontros dele, assim, olha só. Então, na verdade, a gente já tinha se cruzado sem ter se cruzado, mais ou menos assim. Verdade. E Então, nós nos reunimos em torno dessas problemáticas que envolvem mulher nessa escrita coletiva que eu acho essencial para novas autoras serem protagonistas, para novas autoras trazerem pesquisas e também para a gente romper com esse lugar de determinadas editoras que só trazem os mesmos nomes e os mesmos textos legalistas sem essas pesquisas do dia a dia que são essenciais. E a gente publicou, inclusive, por editora independente, que é a Estúdio Sala de Aula. que E é isso é importante, maravilhosa, que é porque isso é maravilhosa. importante que a gente produza nessas editoras que fogem desse eixo tão centralizado nos mesmos nomes, né? Exatamente. Acho que deve ter sido o Arone lá do céu que nos juntou assim em algum momento, né? Lá como estrelinha. Fez o nosso caminho cruzar. E isso que ela falou é muito importante, assim. Acho que também é importante, além de te agradecer, Exilda, fazer um destaque em toda a tua fala. Primeiro, uma pessoa que cita poesia. Segundo, uma pessoa que cita literatura. Terceiro, uma pessoa que lê muito. Tá? E aí vem a minha fala. De nós, mulheres, não se exige pouco, sempre se exige muito. Sempre se exige muito. Né? Então, assim, a vida nos é muito cobrado tudo que a gente faz. A gente não tem voz de autoridade, né? Se não se desdobra em mil. Né? Uma tese de uma mulher tem que ser supostamente 1000 vezes melhor para ganhar a mesma nota de uma tese masculina, né? Então tem todas essas questões. Mas assim, é lindo te ouvir, lindo estar contigo. A gente já teve junto em outras oportunidades, né? É muito interessante o que tu fala. Para quem nos escuta, eu acho que é importante frisar várias coisas que tu falaste, porque eu gosto de fazer assim na minha fala um apanhado final.
Mas eu queria perguntar se alguém que está aqui dentro dessa sala quer fazer uma pergunta para ela, senão eu passo para esse apanhado final. Alguém ficou com alguma curiosidade, quer fazer uma pergunta? Faça. Eu quero Prof, mandar na aqui um abraço verdade, especial para Matheus Miguel, que é do nosso grupo de autores que publicam conosco. Ele está aqui. Prazer. Boa noite a todas. Vinícius, todo mundo. Sempre bom ver o Zilda, muito bom esse diálogo entre direito, arte, feminismo, enfim, a gente está sempre cativando aí também os inscritos. E quando eu vi o anúncio aqui da FURG, que você estaria aqui na FURG, né, mesmo que de modo remoto, fiquei muito feliz. Eu acho que esses diálogos vão ser muito frutíferos, como sempre estão sempre. E é isso. Um abraço. Um abraço, Obrigada pela querido. presença, Matheus. A Eduarda quer fazer uma pergunta. Eu vi que ela se mexeu ali. Sim, a Eduarda estava bem ativa, participando. prof, na verdade, eu saio daqui com mais planos de ação do que com perguntas, né? Eu anotei aqui vários post-it com as referências e eu vou buscá-las. A minha vontade é passar a noite a fio com os livros e os artigos citados pela prof. E eu tenho a fala da professora como um presente, na verdade, porque abriu muitos caminhos aqui dentro. Então, eu agradeço de verdade. Inclusive, aproveito o espaço para reiterar algum tipo de contato contigo, um e-mail, alguma forma em que eu possa te contatar posteriormente, porque dúvidas surgirão, com certeza. A questão da violência de gênero, que é um objeto vasto de pesquisa, né? Então, a cada fala nós aprofundamos ainda mais na temática e a gente acaba descobrindo mais e mais. E a tua fala diz muito com a parte teórica e com a parte prática, assim, dos meus estudos propriamente dito, sobretudo enquanto facilitadora de grupos reflexivos de gênero, que é uma ação da justiça restaurativa por excelência. Então, as afirmações, o que nós ouvimos dos autores da violência, o que a gente escuta dos advogados da parte, é muito semelhante com o que tu relatou e acaba sendo até repetitivo, embora nós estejamos em regiões diferentes do Brasil. Uhum. Fora a atuação direta com as vítimas da violência, e eu atuo como voluntária numa ONG, a ONG Justiceiras, não sei se a senhora conhece. Esse, sim. Isso. Então, mensalmente, semanalmente, às vezes, a gente escuta casos muito violentos que repetem esse padrão de repressão, de perseguição, de desprezo, de posse, como disse o colega Vinícius aqui no chat. E ainda aqui em Rio Grande, que é a cidade da FURG, de onde eu falo agora, nós temos uma rede de facilitadores, facilitadores grupo de gênero, que recebe os homens autores de violência, mas a gente não tem uma rede de acolhimento às mulheres violentadas, né? E é uma realidade muito triste, diz muito sobre as relações de poder e como que nós estamos conquistando esses espaços e que ainda existem muitos espaços a serem conquistados, que é um tema que tu trouxe logo no início da tua fala, que fechou muito para mim, assim. Então, é uma fala muito revigorante, eu saio daqui com muitas estradas, muitos caminhos para trilhar, e eu te agradeço por isso. Muito obrigada, Eduarda. É isso mesmo. É muito fácil pensar somente no agressor e deixar a vítima sem nenhuma estrutura. Você pega, por exemplo, a situação da França. A França não tem nenhuma lei de proteção à mulher. Por incrível que pareça, lá não é crime. Um crime específico, como aqui, da violência doméstica. Mas, se uma mulher lá ela for vítima de uma violência, de uma agressão, de uma violência doméstica, mesmo que sem esse termo, ainda não está na legislação deles, não existe, ela tem uma rede de proteção. Ela entra numa rede de proteção, ela tem um abrigo, ela tem dinheiro que vem do próprio Estado, que ela agiliza de uma forma social, ela tem toda uma proteção. A gente que tem vai muito na linha da construção da lei, falta o Estado favorecer essa política de proteção real, efetiva. Existem estados brasileiros, em cidades, especialmente dos interiores, eu não sei se é o caso da de vocês, mas a cidade onde eu nasci é uma cidade com quase 100 mil habitantes, é no sertão do Rio Grande do Norte, é a terceira maior do estado, mas lá
ela é uma cidade polo, sequer tem delegacia da mulher até hoje. Não tem delegacia da mulher, uma cidade com 100 mil habitantes. Um projeto de lei em votação para que as cidades pequenas elas tenham polos com delegacias das mulheres. Porque essas mulheres, elas são vítimas, elas sequer não têm como ser atendidas. Porque a gente pensa que todas as delegacias de mulheres já existem, já foram criadas, e isso é em verdade. Nem todos os delegados e delegadas, elas também têm que aí eu esqueci de falar, né, do delegado e da delegada, isso é muito importante que se fale, porque também está nas diretrizes nacionais, que para mim é o grande documento para a gente fazer essa atuação na área criminal, são as diretrizes nacionais de combate ao feminicídio. Eu sempre peço assim, para as pessoas lerem essas diretrizes, porque elas são essenciais para essa compreensão. As diretrizes dizem que esse delegado, desde o momento da investigação, ele tem que ter um olhar também com formação em gênero. A delegada geral daqui da Paraíba foi minha colega de faculdade, e o ano passado ela me pediu para criar um curso para os servidores policiais que atuam diretamente com a mulher vítima de violência. A gente criou um curso voltado para a capacitação dos policiais e dos servidores que vão trabalhar diretamente com a mulher. Eu não sei se já colocaram em prática, porque a minha função foi pensar nos eixos temáticos e nos professores, fazer as indicações, mas ia ser lá pelo próprio, pela Delegacia Geral, pela Secretaria Pública, na Secretaria de Segurança Pública que faria. Eles estavam com algum dinheiro voltado para uma capacitação e eles queriam fazer. Mas pense que esse tipo de temática ela é essencial no Brasil todo, porque a gente não tem delegacia em todos os lugares, e quando tem, sequer há um atendimento bem feito, porque essas pessoas sequer possuem capacitação. Olha outra problemática, que eu acabei sem nem dizer para vocês. Mas eu acompanhei um caso de uma mãe que ela lutava pela guarda da criança, e ela tinha 2 ações contra o pai por estupro, pai e avô. É um caso, para mim, estarrecedor, e essa menina com 10 anos de idade, desde os 5 até os 10, sendo ouvida continuadamente. Nunca a fala dela terminava, e ela é sempre colocada. Ela chegou a fugir, essa mãe chegou a fugir do Brasil, e ela depois teve que regressar, e quando ela regressou, ela perdeu a guarda, inclusive, da menina, durante algum tempo, porque ele já estava no aeroporto com um mandado judicial para ficar com a criança. São situações, assim, muito difíceis no dia a dia, quando tem esse caso de agressão sexual contra a criança. É como se a mãe estivesse manipulando, a mãe estivesse criando, a mãe utilizasse isso para afastar o pai. Aí eu gostaria de fazer um complemento na fala dela, e inclusive o pessoal do mestrado já me ouviu, mas o pessoal da graduação não, tá? Eu estou buscando, e é complementar o que ela está falando, antes de entrar na fala dela. Qual é o papel que cabe à universidade? É oferecer dados, subsídios, pesquisas concretas para quem advoga poder argumentar. Na verdade, a Isilda não precisa de nenhuma tese universitária, mas ela pode se calçar numa tese para ter mais força a voz dela. Tá? E ela falou uma coisa que eu ia falar, eu botei aqui, prática jurídica constitucional. Eu ontem parei tudo para ouvir a decisão. Me deu um problema de agenda hoje. Mas eu escutei quando o Gilmar Mendes disse: não esqueçam que a única profissão que tem determinação constitucional de defender a Constituição é a advocacia. Não existe nada mais importante que a advocacia. Sobretudo uma advocacia que é bem feita, ela é maravilhosa. Tanto que eu dizia que eu ia me aposentar e ia começar a trabalhar com mulheres, mas não, só que não vai dar para agora. Tá? Eu disse, eu tenho áudio meu gravado para mim, vocês vão ver, eu vou começar a fazer, eu vou Morreu nesse aspecto. Mas para quem está aqui, o que eu quero dizer? Estas são temáticas muito importantes que a gente tem que dar subsídios. Que nem o artigo que ela falou, que eu e a Cibele fizemos uma pesquisa, que só é de 2019 até o dia 6 de outubro de 2020, é terrorífico que se vê. É terrorífico que se vê. Tem muito para fazer.
Mais do Está que gravado, está em podcast. Eu tenho feito divulgação em vários grupos de advogadas familistas. muito Aquele texto. obrigada. Por quê? Porque é essencial, nós temos os dados. Temos uma pesquisa como essa que Sheila fez. A gente sabe que isso acontece, nós estamos pedindo pela revogação da lei de alienação parental, mas a gente precisa se Punir. ter esse tipo de documento para dar essa legitimidade à fala. E tem que fazer mais. E o que acontece, Zilda? Eu sou uma pessoa sozinha com um monte de atividades. Eu preciso de gente que me ajude. A Cibele precisa de pessoas que ajudem. Nós queremos montar o relatório sombra para a ONU. Nós denunciamos na ONU, a ONU pediu explicações ao governo brasileiro. Eu quero casos. E aí eu vou dizer para vocês, como se eu já não trabalhasse tudo que trabalho, tá? Semana passada ouvi uma mãe que ela quer dar nome e sobrenome para a denúncia dela, porque existe também esse problema que a maioria das mães com casos de violência se sente super perseguida, né? E aí fica, fulano é conhecido, vai me mandar matar, já me tirou meu filho. E essa é a dureza, mas essa pessoa resolveu. Isso eram 5 da tarde, eu saí às 11h30 da noite, tá, da frente do computador, como estão agora, e me sentei para chorar. Eu não chorei todo o tempo na frente dela, mas eu chorei muito depois. Porque é terrorífico. Isso que eu digo. É A gente tem que fazer terrorífico. acompanhamento. Nós temos que ter, sim, um lugar, uma válvula de escape dentro de outra pessoa que vai nos ouvir. E Eu essas mães faço o precisam ser acompanhamento. escutadas. Nós precisamos ser escutados, porque isso mexe mais conosco. Não E tem como você não tem como. desassociar isso da sua vida. Não tem como. E digo mais, ela agradecia muito, ela disse, eu nunca fui ouvida tanto tempo. E eu falei e disse para ela, sempre pode contar comigo, quando quiser tu nos liga, uma pessoa de São Paulo. Tá, tá. Depois eu me sentei para chorar. Mas na verdade, a minha vida perto dela até tá tudo bem, entendeu? A dela é destruída, é destruída. E desde o ponto de vista jurídico, é exatamente o que disse Isilda, porque eu não advogo, mas dizia ali, desconsideram laudos, desconsideram perícias, os juízes desconsideram a perícia. A criança foi agredida, a mãe foi agredida. Ah, não, isso não vale. Não, isso não conta. É impressionante isso. Mas o vídeo, aquele que a mãe saiu enlouquecida porque ela estava desesperada, e aí guardem essa frase minha: toda vez que uma mulher começa a levantar a voz e gritar, é porque ela está começando a se desesperar e vai perder o controle. Porque nós, a maioria de nós, não tem potência física. A potência só está no grito. Tá? Então, assim, é importante, eu estou frisando o que a Isilda está dizendo. Eu preciso de quem queira estar comigo e fazer as pesquisas. Outra coisa que ela levanta que é fundamental. A maioria dos casos de violência fica em segredo de justiça, a gente não fica sabendo. Aí, se em sabendo a gente já sabe dos horrores, em segredo de justiça sabe de horrores. Eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu no dia 9 de março, que eu também me sentei e chorei. Nós fomos a primeira universidade a exonerar um professor por assédio dentro da universidade. Dia 9 ele foi reintegrado. Por sorte não foi dia 8, antes de eu falar lá com a Elisa, porque no dia 9 eu surtei. Então eu tive que me recompor para entrar para dentro de uma sala de aula e ter ânimo de entrar para uma sala de aula. Em segredo de justiça, o juiz desconsiderou tudo. Isso é uma barbárie. Isso é uma barbárie. Vocês estão entendendo? E aí tudo... É terrível, é terrível. E aí tudo que eu levantei, e eu já levantei essa bandeira, foi defraudado pelas meninas, colegas, né? Nos defraudaram. Uma única ação. Porque é exatamente isso. Nunca se pune. Uma vez tinha que punir, bem punido. Eu me lembro que quando saiu a decisão de exoneração, né, eu disse, bom, agora acho que nós vamos conseguir controlar a famigerada fome de alguns professores com relação às suas alunas e suas colegas. Só que não. Porque a broderagem, eu vou dizer dessa forma, ela vingou, né? Em segredo de justiça.
tá certo? Que mais, assim, complementando todas as falas dela? O direito é o nosso nicho, eu não tenho dúvida que tem vários outros nichos para a gente atacar, a questão da educação, a questão da cultura, tem uma série de coisas. Mas é o nosso lugar de trabalho, o nosso métier, é aí que a gente tem que ir puxando. E também, né, pensando, nós vamos fazer uma denúncia, o nome de uma denúncia agora ao CNJ, tá certo? Como pesquisadora, eu acho que é uma coisa que eu sei fazer bem, né? E fui ver a página do CNJ. A página do CNJ é um primor de absurdos, tá certo? Inclusive, já printei, já baixei, porque denunciarei a ONU, o próprio CNJ. Então, assim, ó, tem muito para fazer, gente, muito. Se alguém gostou da temática, se quer nos ajudar, eu quero fornecer pesquisas para a Isilda poder advogar, já que eu não posso advogar, mas eu preciso de quem faça. Eu não sou um ser humano que consiga ter 50 mãos, 50 pés, ainda que a gente, mulher, né, consegue fazer tudo isso, mas a gente acaba se esgotando, porque não dá. E esse tipo de coisa precisa. Eu tenho um relatório que eu vou entregar para a ONU, quero os casos da Exilda que puderem ser citados, quero mães que se animem a falar. Tá? E, inclusive, tem um caso paradigmático do Rio de Janeiro, que é exatamente o caso da Exilda. A pessoa é violentada, é estuprada, essa fugiu, acabou perdendo a guarda, porque ao descer no aeroporto a guarda é roubada, e mais do que isso, esses estupros e essas violências, elas estão na Deep Web, porque alguém vende essas imagens, que estão em segredo de justiça dentro do Poder Judiciário, tá certo? Isso é uma rede de É muita violência, é gente. O que muito, a gente está denunciando é muito grave. é muito grave, é muito E grave. imagine que isso antes sequer era nomeado, isso sequer existia, É horrível. né? Pode falar. Ah, tem que falar, todo mundo tem voz. Sim, exatamente, Vinícius. E uma sociedade que, no fundo, é disso que a gente está falando, porque podem nos chamar com todas as pechas, né? A gente fala em gênero para não dizer que é feminista, não é isso que importa, né? O que importa é uma sociedade onde esse tipo de coisa não aconteça. Sim, Tá? Onde as crianças, quem trabalha sabe, assim, crianças que são retiradas das mães, que ficam gritando, que acabam sendo abusadas pelos pais ou pelos padrastos, e a justiça entrega.
o outro caso paradigmático que eu vou encaminhar agora no relatório é justamente esse. A criança tinha laudo de abuso sexual, tinha laudo de violência física, e o juiz entregou para o pai, e o pai matou. Eu vi esse caso. Sabe qual é o No Rio caso, de né? Janeiro, né? Do No Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Na audiência pública com Marcelo Freixo. E às pressas votaram a lei de alienação parental, aprovando. No mesmo período. É exatamente isso. Uma lei que é porque as pessoas não entendem, não vão buscar, que é o que está escrito ali, que foi feito com noticiazinhas, né? Fakes, porque naquela época não tinha o nome fake, notícias falsas mesmo, né? Com, com sites supostamente de que eu quero ser um bom pai. É tudo supostamente, tudo é fake, tudo é falso, né? E com uma desculpa de ser uma síndrome que ataca as mulheres mães, né? Uma síndrome que teve mais de 400 casos, quem sabe inglês pode procurar lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, que o Garner foi parte e indicava, tá, para as crianças abusadas, né, a convivência, porque ele dizia que aquilo não era abuso, que era uma criação da mãe, tá certo? Então, assim, ó, procurem os sites para ver o que essas pessoas adultas dizem, o que foi o sofrimento da sua vida com o seu abusador, tá? Para a gente ter ideia de quem é. E uma pessoa que tinha desvios, que entendia que a pedofilia era um problema contemporâneo, que isso sempre existiu, que é um problema nosso, que nós é que não sabemos compreender esse tipo de coisa, que era um pedófilo, né? Que quando o FBI ia finalmente dar todas as condições de montar o grau de pedofilia dele, acabou se matando, né? E se dilacera, ele se esfaqueia todo, tá certo? Por que ele se esfaqueia? Algo tem, né? É uma pessoa pirada. Claro que Essa é. pessoa pirada, esta pessoa pirada é a pessoa que fundamenta isso, tá certo? E aqui a gente está lutando com várias pessoas. Que tipo de várias pessoas? Com psiquiatras que acham que está correto, com psicólogas e psicólogos de plantão, tá certo? E são comprados para Que emitir são o laudo. comprados, porque são para emitir laudos, exatamente isso, tá certo? Nem, é que hoje em dia a gente não pode falar da Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial nunca reconheceu isso. Tá? Não tem nenhum país, nem sequer os Estados Unidos, da onde saiu o inventor dessa porcaria, reconhece isso como síndrome psicológica. Tá? E nós reconhecemos. É um completo absurdo. Tá? Nós reconhecemos porque somos a sociedade que se funda nisso, que sobrevive disso, desse sangue, dessa maldade, de sugar as pessoas, de humilhar as pessoas. Isso somos nós. Aliás, um nós que a pandemia mostrou. A pandemia tem uma face horrível, que é o início da minha fala, né? Mas tem a face que nos revelou quem somos nós enquanto sociedade. Nada solidária, ou quem somos nós como mulheres, a maioria de nós não somos solidárias com os nossos apelos, que é o que disse a Exildo. Né? Quem é essa sociedade? Cruel, doente, né? Que foi criada com base na violência, que vive disso, tá certo? Vive, se nutre, segue se nutrindo. Por isso que a gente faz as escolhas que faz em todos os níveis. Em todos os níveis, a gente não pode esquecer. Eu quero terminar agradecendo muitíssimo. Acho que a gente poderia ficar aqui até as 10, já estamos desde as 7 aqui. Uma coisa impressionante, né? A gente não viu, agora eu vi, já são quase 9. A Isilda também tem as tarefas dela, eu também, todo mundo que está aqui nos assistindo. Te agradecer profundamente, Isilda, né? De ser essa pessoa, como poucas mulheres advogadas, que dão voz às mulheres, que trabalham gratuitamente, porque por um filho, por uma filha, as mulheres vendem tudo, ficam absolutamente despatrimonializadas, as que podem. Bom, e as que não podem, não tem como fazer essa defesa, né?
Esta porcaria dessa lei absurda, ela começou atendendo uma classe social, motivo pelo qual nós, feministas, nos demoramos para nos atentar do que estava acontecendo, né? Hoje em dia isso tem baixado para outras classes sociais. Antes estava atendendo a uma classe social, agora está entrando em outras, tá? E isso é um absurdo corroborado pelo Poder Judiciário, né, por vários profissionais de distintas áreas que estão aí cometendo crimes hediondos, né? Como que a gente tem visto ultimamente no nosso país, tá certo? Então, assim, eu vou terminar por aqui agradecendo a tua presença. Sei que eu vou trazer a Isilda de novo, outras conversas num segundo momento, para ela nos dar mais ideias, tá? Quem quiser também me procure para. Professor, eu quero pesquisar, quero ajudar a senhora na sua pesquisa, para não me deixar sozinha nesse E o que barco. a gente puder fazer de livros em conjunto, faremos. Faremos Tragam. livros em conjuntos, e se a gente Essas tem obras coletivas, vários. elas são essenciais, e eu continuo afirmando isso, a gente precisa, sim, delas. Precisa delas, e uma das obras que nós vamos fazer é justamente sobre a alienação parental. Ai, que Exatamente ótimo. por isso. E essa vai vir lá para Exilda, tá? Então, eu quero agradecer, espero, né? Exilda, que horas é amanhã o teu encontro? Que não seja às 7, porque amanhã nós também temos o nosso último encontro do ciclo. Ai, começa às 18h45, Ixi, vai dar vai até confusão. 21 horas. Vai até 21 horas. Mas dá Mas tempo de aí o de assistir vocês aqui começa e às para lá. 19h, o Nós de vocês começamos começa às às 19h. 19. Mas dá para fazer tudo. Quando a gente quer e quando a gente consegue ter Tá, eu esse venho, corte, eu a venho. gente vem. Tá? Tu Tá, não vem aqui, nós vamos lá. Nós vamos fazer a nossa parte aqui e depois a gente troca para lá. Porque esses tá. temas, no fundo, eles são drásticos, são difíceis. Amanhã vai ter Mas a gente que tem umas fé que vai conseguir pesquisas. contribuir, se alegra, né, de poder estar participando disso. É. Quer mostrar mais um? Não, é que amanhã algumas falas vão ser das pesquisas que estão aqui. E da professora Graziele, que é da Federal do Sergipe, ela vai falar sobre o texto dela daqui, que trata de um caso concreto, de como as crianças são narradas nos processos judiciais Vai ser bom. lá em Sergipe. Nós vamos ter um caso da Advocacia das Mulheres, Iniciativas Jurídicas da Universidade Estadual do Norte do Paraná, que é a pesquisa do professor Renato Bernardi, uma orientanda dele, como isso tem sido colocado dentro da prática jurídica. A professora Lara Lorenzoni e tem mais a professora... São essas três. Elas, cada uma, vão falar de uma temática do livro. E vocês vão deixar gravados, né? Sim, vamos deixar. Vai ser pelo Abracrim, e a Abracrim ela disponibiliza. Tá, daí eu Viu? disponibilizo para os mestrandos, para o pessoal da graduação no Tá, AVA, tá? Que é o que a gente tem feito, para daí a gente pode, como eu sempre digo, nas lidas da vida, sobretudo nós mulheres nas lidas domésticas, ouvir enquanto cozinhamos ou limpamos a casa. exato. Onde Depois a arrumamos gente a tem as casa. mulheres nos acompanhando nos seus debates nesse momento que é muito bom. Desse jeito. Minha manhã inteira, a minha parte da manhã é arrumando a casa logo no início, ajeitando a comida, fazendo uma coisa e outra, e eu ouvindo, né? A gente não perde tempo, né, Sheila? Não perde tempo, porque mulher é multifuncional, né? É. A gente segue sempre fazendo. Pessoal, agradeço a vocês e espero que o nosso encontro de hoje seja divulgado, seja visto aí na internet, é muito importante. E te agradeço profundamente, um bom descanso. Agradeço profundamente, Zilda, vou botar de novo. Um bom descanso para nós e nos encontramos amanhã às 7. Beijos. Beijo, obrigada. Boa noite, Vinícius, e obrigada por cuidar aí da parte técnica.